It's good to see you, Dad. Son? Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos falar a respeito de um astro de Hollywood que infelizmente perdeu a vida em 2013 de uma forma bastante trágica também e que até hoje gera bastante dúvidas no que causou o acidente de Paul Walker. Já aviso vocês, tá, pessoal, que esse vídeo ele vai falar a respeito da vida e da morte do Paul Walker. Não vai ser um documentário completo, tá? Talvez falte algumas informações, mas eu tentei fazer um compilado de tudo o que mais realmente teve evidências na vida desse homem. E também passo para vocês que o sobrenatural também faz parte dessa história, que relatos emocionantes dos familiares de Paul Walker falam que realmente o espírito dele ainda está bastante presente na vida da família. Eu peço que vocês fiquem comigo até o final do vídeo. Se gostarem, é claro, deixa aquele like que tanto nos ajuda. Já faz isso, gente, logo no começo do vídeo, porque isso ajuda a impulsionar o nosso trabalho. Se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva também e, se possível, se tornem membros. Nós temos um outro canal aqui no YouTube chamado Castelos do Tempo. Então, se você gosta de histórias de castelos assombrados e nem tão assombrados assim, siga a gente também nesse outro canal. Agora chega de papo e vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. Gente, eu vou deixar um aviso bem rápido para vocês, porque provavelmente vai ter algumas interferências sonoras aqui nesse vídeo de hoje, porque nós estamos com uma obra, tá? Então, ali atrás da nossa casa, então provavelmente vai ter algum ruído, tá certo? Paul William Walker IV nasceu no dia 12 de setembro de 1973 em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Ele era filho de Cheryl e Paul William Walker III. Paul Walker tinha 4 irmãos, Caleb, Cody, Amy e Ashley Walker. Amy era mais velha do que os demais, mas ela era irmã do Paul e também dos outros, irmãos, somente por parte de pai. Ela era fruto de um primeiro casamento do pai do Paul Walker, mas ela tinha uma excelente relação com a madrasta dela e frequentava bastante a casa do pai e da madrasta. A família Walker era bastante conservadora e religiosa. Eles eram mormons e frequentavam a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Quando Paul Walker tinha apenas 2 anos de idade, ele já possuía um contrato para fazer comerciais para uma conhecida marca de fraldas que é a Pampers. Essa carreira de modelo foi bastante desejada pela mãe do Paul Walker, porque a Cheryl também tinha sido uma modelo de bastante sucesso também na sua juventude. Logo cedo, ela já viu através da beleza e da desenvoltura do seu filho que ele poderia ter um grande potencial nas passarelas e, de certa forma, ela estava certa. Ele fez bastante sucesso sim na área de modelo, mas logo depois, nos primeiros anos de vida, ele já demonstrou que o que ele queria realmente era ser ator. A partir de 1985, aos 12 anos de idade, Paul Walker conquistou papéis em séries de TV como Howard the Heaven, The Young and Restless e Talked by Angel. Eu acho que é assim que se pronuncia, tá bom, gente? Mas se o meu inglês não estiver muito de acordo, por favor, me perdoem. Desde muito cedo, então, já trabalhava na área artística, principalmente como modelo, e depois também, aos 12 anos, fez alguns papéis em alguns seriados e também filmes para a televisão, mas ele era muito estudioso também, tirava ótimas notas na escola e ele sempre teve um desejo, que era ser biólogo marinho, e ele acabou realmente realizando esse sonho. Ele se formou e se tornou um excelente professor universitário justamente dessa matéria
escolar que ele gostava desde muito cedo. Sua estreia no cinema ocorreu em 1986 com o lançamento do filme O Monstro do Armário. Com esse filme, ele realmente viu que a área de modelo não era muito a praia dele e que ele queria se dedicar realmente a cursos que poderiam profissionalizá-lo na área de ator, que era isso que ele realmente queria, e com isso ele conversou com a mãe dele, tá? Mesmo tendo apenas 12 anos, ele já era bastante maduro para esse tipo de atitude. Ele disse para a mãe que não queria mais ser modelo, queria se dedicar somente à área do cinema, e assim foi feito. Ele não fez mais tantos trabalhos de passarela, de fotografia também, porque ele era modelo fotográfico também, e a mãe dele respeitou esse pedido e ele acabou fazendo alguns cursos de teatro. Em 1998, Paul Walker consegue um papel no filme Os Irmãos Ide e Ota. Com esse filme, ele começou a ser visto realmente e obteve reconhecimento como ator. Isso levou a papéis de apoio nos filmes Pleasantville, A Vida em Preto e Branco, lançado em 1998. Também atuou em Marcação Cerrada e no filme Ela é Demais. Tanto o Marcação Cerrada quanto Ela é Demais, eles foram lançados em 1999. O Paul também participou de um importante filme chamado Sociedade Secreta, e esse filme foi lançado no ano 2000. Em 2001, Paul Walker chegou ao total estrelato ao contracenar com Vin Diesel no filme The Fast and the Furious, aqui no Brasil conhecido como Velozes e Furiosos. O seu papel como Brian O'Connor ganhou a simpatia do público e a imagem de Paul Walker ajudou e muito em todo o sucesso da franquia, e até hoje, após a sua morte, eles cogitam ainda a possibilidade de trazê-lo de volta nos filmes através de inteligência artificial. Velozes e Furiosos ganhou tanta notoriedade e fez tanto sucesso que Paul Walker foi convidado logo de imediato para fazer a continuação desse filme, que se chamou Mais Velozes, Mais Furiosos, e foi lançado em 2003 e fez tanto sucesso quanto o primeiro filme. Com o sucesso do filme, o rosto do Paul Walker estampou todas as revistas americanas e também fora dos Estados Unidos. Ele se tornou um astro realmente muito procurado, tá, nas redes sociais. Ele era muito pesquisado também, a vida dele recebeu vários convites também para trabalhos de modelo que ele acabou recusando porque ele queria realmente focar na carreira de ator e ele estava no caminho certo. Com essa visibilidade toda, ele foi considerado, tá, por várias vezes, através de várias pesquisas, através de sites, de jornais, de revista de moda. Ele ganhou disparadamente o título de homem mais bonito do mundo, e isso, gente, por anos consecutivos. Com os ótimos resultados da franquia Velozes e Furiosos, o Paul Walker também foi chamado para liderar outras produções de ação cinematográfica, como o filme Perseguição, lançado em 2001, Linha do Tempo, lançado em 2003, e ele também fez um filme bastante interessante ao lado da Jessica Alba. Esse filme se chama Mergulho Radical e foi lançado em 2005. Nas gravações desse filme ele se sentiu muito bem porque ele estava em um ambiente considerado para ele natural, que era o oceano. Mas fora esses filmes que eu mencionei para vocês, o Paul Walker ele participou de cerca de 30 filmes, incluindo também alguns documentários em que ele participou. Paul Walker amava o mar, a velocidade e estar com a sua família. E por causa desse amor ao oceano, ele participou de uma expedição chamada Grey White, que foi apresentada pela National Geographic em 2010. Sobre essa expedição, o Paul Walker disse o seguinte em uma entrevista, e eu vou ler aqui um trecho dela para vocês. Abre aspas. Foi tão humilhante enfrentar algo tão grande e poderoso. Se um grande tubarão branco não te intimida, você está louco. Fecha aspas. O Paul Walker, ele tinha planos de ter um segundo filho, justamente na época em que ele morreu, ele já estava se organizando para ele ter esse segundo filho, que era o sonho dele, mas ele até então teve apenas uma única filha, uma menina chamada Meadow Wayne Walker. A Meadow, ela nasceu no dia 4 de novembro de 1998, ela era filha de um relacionamento entre Paul Walker e Rebecca Soteros.
Paul e Rebecca começaram a namorar no início de 1998 e logo depois ela engravidou. Nessa época, Rebecca tinha apenas 24 anos e o Paul Walker 25. Assim que ela descobriu que estava grávida, ela tomou a iniciativa, tá? A Rebecca pediu Paul Walker em casamento, mas ela teve uma resposta inesperada. Ele disse que ele não estava pronto para se casar, mas que sim, que ele iria assumir a filha dele, que não iria faltar nada para essa criança, que ele iria participar também da vida do bebê, que até então ele não sabia se era menino ou se era menina, mas a Rebecca não teve uma reação nada satisfatória. Eles brigaram bastante por causa disso, na verdade ela brigou com ele, porque ele era uma pessoa bastante calma também. Isso foi confirmado posteriormente pela própria Rebecca, mas ela não aceitou, né, aquele não que ela recebeu. Ela já estava pensando realmente como seria o casamento dela. Então, nessa reação muito negativa que ela teve, ela resolveu se afastar do Paul e foi morar no Havaí. O tempo passou, a Meadow nasceu e mesmo com uma agenda já bastante lotada, o Paul Walker sempre dava um jeito de fazer visitas para a filha dele, como ele participou bastante da vida dele também, mesmo que por telefonemas, mesmo que fazendo algumas visitas mais rápidas nos intervalos das suas gravações. Esse convívio com a filha sempre foi muito positivo e eles acabaram se tornando grandes amigos. Rebecca Soteuros enfrentou e talvez ainda enfrenta graves problemas com o álcool, tendo sido presa em 2003 e 2013 por dirigir embriagada, e isso também teria condenado o relacionamento entre ela e sua filha. Mas outras fontes também garantem que o relacionamento da Rebecca com a filha nunca foi muito bom, desde ela sendo muito novinha. As duas não se entendiam e a Meadow sempre quis morar com o pai dela. O Paul chegou a fazer essa proposta para a Rebecca, mas ela sempre negou. Só que os problemas que a Rebecca estava tendo com o álcool se tornaram realmente insustentáveis e a Meadow, já com 13 anos de idade, pegou o telefone, ligou para o Paul Walker, contou o que estava acontecendo, que a mãe dela estava sempre embriagada, não conseguia encontrar nenhum relato que a mãe era violenta com a filha, né, se ela teria batido na menina alguma vez ou não, mas ela já estava, a filha já era uma adolescente, estava passando por sérios problemas de constrangimento, vendo a mãe daquele jeito, e a Rebecca, até onde se sabe, ela não aceitava nenhum tipo de ajuda. Então a Meadow pegou o telefone, ligou para o Paul, contou o que estava acontecendo, contou também que ela já tinha sido presa por dirigir embriagada, porque acredito que ele não sabia dessa informação, ficou sabendo depois, somente quando a Meadow pegou o telefone para conversar com o pai dela. Sendo assim que ela terminou de conversar com o pai por telefone, ele já providenciou um voo para o Havaí, conversou com a Rebecca, disse para ela que seria melhor a menina ficar com ele. Como ela já estava em um estado bastante crítico envolvendo o alcoolismo, ela acabou aceitando e a Meadow foi morar com o pai dela. A partir daí, o Paul se sentiu um homem bastante realizado, porque segundo a família dele conta, ele sempre teve esse desejo de trazer a filha para morar com ele, e de uma forma não muito legal, porque foi através do alcoolismo da ex-namorada dele, mas ele conseguiu realizar esse sonho. Paul Walker III, o pai de Paul Walker, ele disse em uma entrevista que o filho havia confessado a ele cerca de 2 semanas antes do acidente fatal, a gente já vai chegar nessa parte, que o Paul ele iria se aposentar realmente da carreira de ator, que isso não era apenas uma especulação, e ele queria isso para que ele pudesse se dedicar totalmente à Meadow, que era sua filha, e também à sua fundação. Ele tem uma fundação, tá, gente, beneficente, que também ajuda a preservar o meio ambiente. Depois eu vou deixar o nome dela aqui para vocês. Hoje, quem toma conta dessa fundação é a própria filha do Paul Walker. Então ele tinha esse desejo de cuidar exclusivamente da filha dessa fundação, e ele também tinha um desejo de ser pai novamente com a sua noiva, porque no período em que ele morreu, ele estava noivo da Jasmine Pilchard Gosnell, tá? Ela não aparecia muito, era uma pessoa que realmente gostava de uma vida um pouco mais isolada. Pouquíssimas fotos, na verdade, foram tiradas dos dois, porque eles gostavam de ter realmente esse momento mais reservado. O próprio pai do Paul Walker falou que ele gostava muito do que fazia, ele adorava atuar, ele gostava muito realmente do cinema, mas que a fama também trouxe para ele bastante problema, porque ele não tinha nenhum momento de privacidade. Quando ele saía para tomar um sorvete com a filha, ele já era atacado por paparazzis, tá? Que muitas vezes não respeitam, não propriamente pelos fãs, mas sim por essa equipe, né, jornalística, que não deixava ele em paz em nenhum momento.
Referente à fundação criada pelo Paul Walker, gente, ela é uma fundação sem fins lucrativos, tá? Ela foi feita para ajudar pessoas que passaram por catástrofes naturais e também é uma fundação que ajuda a preservar a vida marinha e a natureza. Inclusive, eu dei uma olhada lá, tá na página que eles têm no Facebook, e algumas bolsas de estudo também são sorteadas por lá. E como eu falei para vocês, hoje quem cuida disso tudo é a Middle, e eu vou deixar o link dessa página do Facebook, que é referente à fundação dele, aqui na nossa caixa de informações. Paul Walker participou da franquia Velozes e Furiosos até o 7º filme, onde infelizmente ele faleceu quando o filme ainda estava sendo gravado. Na manhã do dia 30 de novembro de 2013, Paul estava em casa tomando café com sua mãe e sua filha. Nesse momento ele tinha pegado alguns dias de folga, cerca de 15 dias, porque ele queria realmente aproveitar aquela véspera natalina, né, já para organizar algumas festas que eles fariam em casa. E justamente nesse café da manhã que ele estava tomando com a mãe dele e também com a filha, ele estava perguntando para elas que tipo de árvore de Natal elas estavam pretendendo comprar, porque já era 30 de novembro, eles não tinham montado a árvore ainda, e naquela tarde ele sairia com a Middle para fazer a compra dessa árvore, mas ele queria que essa árvore fosse exatamente como a filha dele queria e a mãe dele também. Só que no momento em que ele estava tomando café com a família, ele recebeu uma mensagem de texto de um grande amigo dele, também era piloto, tá? Chamado Roger Rodas. Nessa mensagem, o Roger estava lembrando Paul Walker que eles tinham um compromisso naquele dia, que era referente a um evento que ajudaria também a fundação do Paul Walker. Porque, como eu falei para vocês, essa fundação do Paul Walker também ajudava pessoas que tinham passado por algum tipo de perda, principalmente financeira, envolvendo catástrofes naturais. E esse evento em específico iria ajudar as vítimas do tufão Haiyan, que tinha devastado a região das Filipinas. A mãe do Paul Walker disse em uma entrevista que o filho falou exatamente essa frase que eu vou ler para vocês quando ele viu a mensagem do Roger. Abre aspas. Meu Deus, eu deveria estar em algum lugar. Fecha aspas. Mal sabia ele e a família dele que essa teria sido a última vez em que ele tomou café com a família dele. Paul Walker e Roger Rodas foram para o evento e ficaram por lá algumas horas. Quando eles saíram desse evento, Paul, que havia comprado um Porsche vermelho recentemente, pediu que o Roger dirigisse esse carro. Esse carro era de uma vasta coleção que o Paul Walker tinha, porque ele era apaixonado por carros, ele tinha uma verdadeira coleção de BMWs também, então ele gostava muito. Esse Porsche que ele comprou, ele não comprou novo, ele comprou de uma outra pessoa, já era usado, mas ele gostou muito do modelo desse carro e como o amigo dele era piloto, ele queria que o amigo dirigisse esse carro. Eles estavam muito felizes nesse evento, tinham conseguido um bom resultado e as pessoas que falaram que viram eles saindo, né, indo embora, falaram que eles estavam muito sóbrios, que eles não estavam bebendo e que eles saíram de uma forma bastante civilizada com o carro, que eles não saíram em alta velocidade, mas que infelizmente logo depois todos ficaram estarrecidos quando eles escutaram a explosão do carro do Paul. Dude, go away, it's gonna blow up. Dude, the guy's in there. He died. Go! Drive away, it's gonna blow up! Drive away! Drive over there. No, we're fine here, it's not gonna... Dude. Por volta das 3h30 da tarde de sábado do dia 30 de novembro de 2013, na localidade de Santa Clarita, em Los Angeles, Paul Walker, que estava no banco do passageiro, e Roger Rodas, que dirigia o carro, faleceram de forma violenta quando o Porsche que eles estavam perdeu o controle e se chocou contra um poste. Segundo algumas pessoas que deram entrevistas para a revista People, elas falaram que o barulho foi tão intenso que lá do evento eles conseguiram escutar. Não era uma distância tão grande assim, mas dizem que na hora que deu aquele impacto todo mundo já saiu correndo e que muitas pessoas já tinham cogitado a possibilidade de ter sido um acidente envolvendo Paul Walker. Jim, um amigo de Roger Rodas, narrou o que viu a uma entrevista. Eu vou ler aqui o trecho dessa entrevista dele. Abre aspas. Tinha provavelmente uns 20 funcionários e amigos gritando e chorando. Eles tinham pego extintores
e tentavam fazer o que podiam para salvar os dois. O carro foi engolido pelas chamas. Fecha aspas. Infelizmente, Paul Walker faleceu aos 40 anos de idade, no auge de sua vida e de seus planejamentos, e seu amigo Roger Rodas também faleceu aos 38 anos de idade, deixando muitos planos para trás, principalmente com a sua esposa. Em algumas fotografias que circularam pela internet, até hoje também, algumas dessas fotografias que daqui a pouquinho eu já vou mostrar para vocês, também são pesquisadas por pesquisadores paranormais, porque uma sombra apareceu no carro no meio das chamas e ninguém sabe dizer o que aquela sombra realmente representa, e daqui a pouquinho a gente já vai falar sobre essas fotografias, porque isso também faz parte da parte sobrenatural desse vídeo. Uma hipótese levantada pela imprensa na época foi logo descartada pela polícia, a de que o ator estava disputando um racha. Muita gente falou que ele estava disputando um racha em plena luz do dia, mas isso foi descartado até mesmo pelas imagens que haviam na rodovia onde ele estava, então não existiu nenhum tipo de racha. Segundo a autópsia divulgada 4 dias após a sua morte, Paul Walker morreu em decorrência de lesões traumáticas e, além disso, sofreu também graves queimaduras. 10 dias depois, ele teve seu corpo cremado e sepultado na Forest Lawn Memorial Parks e Mortuaries. É um local, gente, muito bonito, parece um grande jardim. Tá? Não tem nenhuma lápide, tem uma placa com o nome dele, mas é um gramado com um jardim bem bonito ao lado também, e foi ali que ele escolheu ser cremado primeiramente, para depois ele ser sepultado. Um relatório posterior revelou que o ator morreu depois de bater a mais de 160 km por hora. Muitas especulações falaram que ele estaria com 250 km de velocidade, mas isso também foi descartado pela perícia. Nesse relatório está escrito o seguinte, eu vou ler aqui para vocês exatamente o que está nesse documento. É apenas um trecho, mas é um trecho bastante explicativo. Abre aspas. Por uma razão desconhecida, o motorista perdeu o controle do veículo e o veículo girou parcialmente e começou a trafegar na direção sudeste. O veículo então atingiu uma calçada e o lado do motorista atingiu uma árvore e um poste de luz. A força dessa colisão fez com que o veículo girasse 180 graus e continuasse a virar na direção leste. O lado do passageiro do veículo, em seguida, atingiu uma árvore e explodiu em chamas. O legista disse que o poste foi encontrado totalmente com grandes danos de colisão ao redor e parecia que o veículo estava quase partido ao meio. Fecha aspas. Então, para vocês terem uma ideia da violência dessa batida, realmente era muito difícil alguém sobreviver num acidente assim. Christine Rodas, viúva de Roger Rodas, moveu uma ação contra a Porsche em 2016. O juiz do caso determinou que as alegações de que o Porsche Carrera GT modelo 2005 teria defeitos de fabricação que teriam causado o acidente que matou Roger e Paul eram apenas especulações. Christine alegou 4 defeitos e o juiz da corte de Los Angeles derrubou cada um deles no julgamento, nenhum deles foi aceito. Christine e seus advogados afirmaram que o compartimento do passageiro não era forte o suficiente para aguentar o impacto, mas o juiz respondeu que os ferimentos fatais de Roger aconteceram quando ele foi arremessado em direção a Paul Walker. Então, para vocês terem uma ideia, que o que causou as maiores fraturas no Roger não foi propriamente o impacto dele com o carro, e sim o impacto dele sendo jogado para cima do Paul Walker, e só nisso eles já ficaram gravemente feridos. A viúva também afirmou que o carro não foi construído para resistir a impactos laterais. Entretanto, o juiz observou que o próprio perito, contratado por Christine, disse que a força fatal da batida teve origem frontal,
quando o carro bateu no poste de luz e não na lateral. Só que o carro também bateu em uma árvore, mas segundo o juiz, ele entendeu que o que realmente causou impacto maior não foi essa segunda batida lateral, e sim a frontal, ou seja, ele não aceitou o que ela estava alegando. O juiz também derrubou a alegação de que a célula de combustível foi comprometida causando o incêndio e que esse incêndio não foi a causa da morte de Roger Rodas. Por fim, o juiz disse que não havia provas de que algo falhou no sistema de suspensão do carro, como foi relatado pela viúva, e ela acabou perdendo essa ação. Quando Paul Walker faleceu, a Meadow, que é filha dele, na época estava apenas com 15 anos de idade. Porém, em 2017, ela completou 18 anos e ela mesma entrou com uma ação também contra a Porsche. E o avô dela, que era o pai do Paul Walker, também entrou com outra ação. Eram ações distintas, mas no caso da Meadow, a Porsche teve que fazer um acordo porque se viu perdida com um novo relatório que saiu a respeito do Paul Walker, e isso com certeza deixou a Porsche em maus lençóis. Tanto a Meadow quanto o avô dela, o Paul Walker III, eles entraram com ações distintas, mas uma coisa que era em comum na ação dos dois foi referente ao cinto de segurança do Porsche aonde o Paul Walker faleceu. Os advogados de Meadow argumentaram que o problema não foi o acidente em si, mas sim os danos que o Porsche provocou nos seus ocupantes, bem mais grave do que seria esperado, face à violência do embate. Isso foi provado porque um novo laudo pericial foi feito, como eu falei para vocês, e nesse laudo foi comprovado que o Paul Walker ele não morreu instantaneamente como foi divulgado no primeiro relatório, e sim que ele sobreviveu à colisão, mas que ficou aprisionado dentro do veículo, sendo infelizmente, terrivelmente queimado vivo. Isso não foi difícil de provar porque os bombeiros que fizeram o resgate também do Paul Walker, eles perceberam que era impossível tirar o corpo dele do banco onde ele estava, porque o cinto simplesmente praticamente esmagou o corpo dele. Então eles tiveram que tirar ali o banco, tiraram o banco por inteiro, para depois serrar aquela parte do cinto e daí sim retirar o corpo dele dos destroços. Então o corpo do Roger Rodas já estava com o cinto arrebentado, mas no caso do Paul Walker não teve jeito, os bombeiros confirmaram isso nesse julgamento. Além disso, foi provado pelos peritos que no caso do Paul Walker, o cinto de segurança esmagou totalmente o seu tórax e também a sua pelvis. A Porsche, se vendo perdida nessa questão, propôs um acordo a Meadow Walker e o acordo foi aceito. Só que esse acordo, gente, ele não pôde ser divulgado, mas acredita-se que tenha sido um acordo milionário. Eu não consegui descobrir se no caso da Christine, que era a viúva do Roger, se ela também ganhou alguma coisa nisso tudo, mas eu acredito que não, porque no caso do Roger já foi declarado que ele tinha morrido na hora devido à colisão do corpo dele com o corpo do Paul Walker, e o cinto dele também estava arrebentado, então no caso dele não teve esse problema do cinto de segurança. Então eu acredito que ela não tenha ganhado nada nessa ação, mas se você souber de alguma coisa, deixa aqui para mim também nos comentários. A Porsche também teve uma discussão muito grave com a própria Meadow, porque no dia do julgamento os ânimos se exaltaram bastante antes desse acordo ser feito, porque a Porsche queria culpar o Paul Walker, dizendo que ele tinha sido totalmente imprudente, que ele estava em alta velocidade, mas isso também já foi desmentido, porque o relatório da perícia mostrou que ele não estava a 260 km por hora, como a Porsche queria fazer a justiça acreditar, e sim que ele estava a 160, era alta velocidade também, mas não era aquela velocidade que a Porsche estava tentando fazer a justiça realmente aceitar, ou seja, aquela história que ele estava fazendo racha, que ele estava a 260 km por hora no dia do acidente, não é verdadeira. Fora o acordo milionário que Meadow recebeu, ela também herdou de seu pai uma fortuna calculada em 65 milhões de dólares, e no testamento de Paul ele pediu
para que a sua mãe, a Cheryl, fosse tutora da filha dele até ela completar 18 anos. E segundo algumas informações, a Rebecca Soteros ficou muito brava com isso tudo, porque o Paul não deixou nada para ela. Eles não eram mais namorados, não tinham mais nenhum tipo de contato praticamente. Ela ligava para a filha dele, mas com o Paul praticamente era zero a comunicação entre eles. Então ele estava cuidando da filha. A guarda judicial já era dele. Isso tudo foi feito legalmente. Ele não só foi lá, pegou a filha e levou para casa dele, mas eles fizeram todo um trâmite legal e realmente a Rebecca Soteros ela não tinha mais nenhuma responsabilidade com a Meadow, mas na hora de receber o dinheiro que ela não recebeu, ela teria ficado muito brava, entrou na justiça também, mas até onde eu consegui ter essas informações, ela perdeu todas as vezes que ela tentou ganhar alguma coisa. Depois também foi mencionado que ela passou um tempo na casa da Cheryl, que era a mãe do Paul Walker e também da filha dela. Ela teria passado lá um tempo com elas, teria se reconciliado com a filha, mas depois teria então voltado para o Havaí. Paul Walker era considerado uma pessoa do bem, era carismático e, apesar de gostar de aventuras radicais, era um homem tranquilo e que amava sua família, amava pessoas que haviam perdido tudo por causa de tragédias e também amava os animais e o oceano. Ele também fazia algumas artes marciais, ele lutava Muay Thai, Jiu-Jitsu também, mas jamais usando isso para qualquer tipo de violência. Paul fez muitos amigos em sua jornada e um deles foi o ator Vin Diesel, no qual ele contracenou na franquia Velozes e Furiosos. O Paul estava gravando o filme Velozes e Furiosos 7 quando ele perdeu a vida nesse acidente e, além da dor de perder um grande amigo, o diretor do filme, James Wan, estava com uma verdadeira batata quente na mão. Como eles iriam terminar esse filme sem o seu personagem principal, Paul Walker? James postou o seguinte em sua rede social assim que soube do acidente. Vou ler aqui para vocês, tá bom, pessoal? Abre aspas. Eu estou muito além de ter um coração partido agora. Não consigo processar nada. Fecha aspas. As filmagens pararam por alguns meses e, como Paul Walker não havia terminado de gravar, eles montaram a sua última cena por ele. Para isso, a equipe de produção utilizou diversas táticas para tornar as cenas mais verossímeis possíveis, incluindo a escalação de dois irmãos de Paul, que eram o Cody e o Caleb Walker. E os dois irmãos, gente, eles atuaram como dublês de corpo do Paul Walker e muitas das cenas que o rosto do Paul Walker foi colocado por causa de efeitos digitais, mas o corpo que estava ali eram dos irmãos dele. A tecnologia utilizada para colocar o rosto do Paul Walker no corpo de seus irmãos se chama tecnologia CGI. Eles utilizaram isso e também pegaram outras cenas, tá, que Paul Walker tinha gravado em outros filmes da franquia Velozes e Furiosos. A última cena de Paul Walker nesse filme mostra ele, ou melhor, seu personagem Brian O'Connor, na praia com sua família. Em seguida, ocorre um dos momentos mais emocionantes do filme, quando Dom Toretto, personagem de Vin Diesel, se despede de seu amigo que toma um caminho alternativo em uma encruzilhada e desaparece no horizonte. A última cena de Paul Walker foi incluída no clipe da música See You Again. Essa música ela foi feita para a trilha sonora do filme em homenagem ao Paul Walker. Foi bastante emocionante mesmo. No final do filme, gente, tem uma cena muito bonita, me emocionei bastante também quando eu vi ela a primeira vez e depois pesquisando para fazer esse vídeo. Não tem como não se emocionar mesmo, porque o personagem do Vin Diesel, ele se despede do Brian O'Connor e nesse momento ele diz um texto muito bonito e eu vou ler um pequeno trecho aqui para vocês. Abre aspas. Não importa onde você esteja, se a 1 quilômetro de distância ou do outro lado do mundo, você sempre estará comigo e sempre será meu irmão. Fecha aspas. Você sempre estará comigo e sempre será meu irmão. Quando o Vin Diesel fala essa frase, o carro dele vai para um lado e o carro do Paul Walker vai para o outro. E naquela cena que o Paul Walker está olhando para ele, quem está ali é o Cody.
que é o irmão do Paul Walker. Só que eles fizeram, né, toda aquela caracterização para que essa tecnologia, então, né, artificial, fosse colocada e o rosto do Paul Walker foi embutido no corpo do irmão dele. Foi uma cena muito emocionante, dizem que deu bastante trabalho para gravar, porque o irmão ficou muito emocionado, teve que parar algumas vezes para se recompor, mas ficou uma cena muito bonita mesmo, e eu confesso que até para falar para vocês agora eu fiquei bastante emocionada também. Com a morte de Paul Walker, Vin Diesel assumiu um lugar na vida da filha de seu amigo. Meadow considera Vin seu melhor amigo e quando ela se casou em 2021, foi justamente Vin Diesel quem a levou ao altar. Devido ao seu casamento, hoje Meadow se chama Meadow Walker Thornton Allen. Meadow e a família de Vin se uniram ainda mais à morte de Paul e para ela, eles são a sua segunda casa. O carinho entre eles é muito grande. Meadow sempre visitava o pai nos sets de filmagem e os demais atores também tinham um grande carinho e cuidado com ela. A Meadow, ela chegou a fazer uma participação no filme Velozes e Furiosos 10 e ela escreveu a seguinte mensagem em suas redes sociais. Abre aspas. O primeiro filme foi lançado quando eu tinha 1 ano de idade. Eu cresci no set assistindo meu pai, Vin, Jordana, Michelle, Chris e outros pelos monitores. Agradeço ao meu pai por ter nascido dentro da família Fast. Eu nem posso acreditar que eu estou ali também, com todos aqueles que estiveram por perto para me ver crescer. Fecha aspas. Tem uma foto, gente, que circula aí na internet que mostra uma sombra, tá? Uma sombra negra saindo dentro do carro que já está em chamas. Eu não consegui identificar essa foto nas filmagens que eu vi, até porque o acidente foi de dia. Só que essa foto circula desde a morte dele. Muitas fotos mostram essa foto, essa sombra negra, dentro do Porsche e logo depois aparece ao lado, em frente ao acidente, uma sombra negra também, que dá a impressão que é um homem com as mãos na cabeça, observando aquele incêndio. Muitos peritos quiseram falar que aquela sombra que estava no carro era o teto do Porsche que já estava derretendo, mas isso foi descartado depois porque não tem esse tipo de forma nos destroços do carro. Agora aquela outra foto, olhando aquela sombra, olhando para o acidente, também não foi provada que é uma manipulação de imagem. Então ninguém sabe explicar o que foi que apareceu naquela foto, porque não tinha nenhuma pessoa naquela posição no momento em que essas filmagens teriam feitas. Isso teria aparecido a princípio somente na fotografia. Deixa aqui para mim também nos comentários o que vocês acharam dessa foto. Meadow Walker disse em uma entrevista que sente até hoje a presença de seu pai em vários momentos. Segundo ela, o seu pai tinha 2 números prediletos, que eram o número 4 e o número 7. E ela disse o seguinte também em uma entrevista, abre aspas, 4 e 7 são os números favoritos do meu pai. E eu juro que sempre que estou duvidando de alguma coisa, ou sempre que estou discutindo com alguém ou qualquer coisa, começo a ver 4 e 7 em todos os lugares. Então, eu sempre sei que é ele. Ontem mesmo eu estava tendo um momento tenso e então fui ver o relógio e o número 7 estava lá. E eu fiquei tipo, ok, está tudo bem, vai ficar tudo bem. Fecha aspas. Ela disse que sabia que era o pai dela que estava lá, dizendo que tudo aquilo que ela estava passando iria passar e que ele estava sempre ao lado dela. Em 2018, o pai de Paul Walker contou que ouve vozes e vê o rosto de seu filho com bastante frequência. Ele disse o seguinte no programa Good Morning America e eu vou ler aqui para vocês. Abre aspas. Eu vejo o rosto dele o tempo todo e tem essa voz que diz: é bom ver você, pai. Não tenha medo. É o seu filho, Paul. Isso é louco, mas eu penso nisso e me faz sentir muito bem, fecha aspas. Então o pai dele disse que vê
sempre viu logo após o acidente, ele já escutou a voz do filho, ele achou que ele não estava bem, mas como isso aconteceu com muita frequência, ele tinha certeza que era o filho que estava ali, até que ele conseguiu ver o rosto do filho dele pedindo para que ele não tivesse medo, que era ele quem estava do lado dele, e isso deu muita força para o pai dele acreditar que realmente a vida não acaba com a morte do corpo físico, que o filho dele está perto dele e que um dia, com certeza, eles vão ficar juntos novamente de alguma forma. Em abril de 2017, uma imagem circulou pela internet e muitos afirmaram que essa fotografia mostra o fantasma do ator Paul Walker no set de O Destino dos Furiosos, que é o 8º filme da franquia. Após essa foto ser mostrada na internet, muitas pessoas falaram que aquilo ali não era verdade, realmente foi analisado. Achei uma brincadeira de muito mau gosto que fizeram, porque eles pegaram a foto do irmão do Paul Walker, eu não sei se foi o Caleb ou se foi o Cody, tá? Que eles utilizaram para gravar algumas cenas do filme, do 7º filme. Então eles pegaram essa fotografia, deixaram ela bem transparente para dizer que era o fantasma do Paul Walker. Mas assim, gente, nem toda foto é verdadeira, nem toda foto é falsa, mas é importante mostrar também a falsidade, tá? Que acontece em alguma dessas evidências. Isso é muito triste porque desacredita bastante aquelas pessoas que estudam a fundo o sobrenatural. Então essa foto é falsa. Mesmo essa foto sendo considerada falsa, muitas pessoas da equipe dizem que já viram o Paul Walker também passeando pelos sets de filmagem, que ele está sempre com uma roupa clara, que ele está com um aspecto de muita paz, mas que ele visita o set por pura saudade e também para tentar influenciar de forma positiva esses novos filmes que ele sempre gostou tanto de participar. Uma das presenças espirituais descritas de forma mais linda foi a de Vin Diesel. Em março de 2015, nasce a filha de Vin e, em homenagem ao seu melhor amigo, a menina recebe o nome de Pauline. Vin Diesel disse o seguinte em uma entrevista, abre aspas, ele estava na sala quando ela nasceu. Eu não estava pensando em ninguém além dele enquanto cortava o cordão umbilical. Eu apenas sabia que ele estava lá. Fecha aspas. Muitas coisas foram faladas após a morte de Paul Walker. Um grupo de hacker anônimo, inclusive, espalhou na internet que o Paul havia conseguido algumas informações muito valiosas do governo envolvendo tráfico de crianças, manipulação de medicamentos, falsificação de medicamentos e que por isso eles teriam dado um fim nele, causando algum problema no carro. Mas isso, gente, não passa de teoria. Até hoje nunca foi provado que ele soube de nada e nem mesmo que o carro dele, apesar de ver pelas imagens que o Roger, ele freia o carro de uma forma muito estranha antes dessa colisão acontecer. Parece que o carro realmente apresenta algum problema, porque é como se o carro simplesmente travasse. É essa a minha impressão. Não sou perita, não sou engenheira mecânica para saber nada. É a minha opinião. Mas dá para ver que alguma força muito forte causou esse breque no carro, porque foi isso realmente que acabou causando o acidente. Ele perdeu totalmente o controle do veículo, mas se vocês perceberem, em algumas imagens dá para ver, sim, tem alguns vídeos na internet que mostram o momento em que o carro dele está freando, tem até algumas simulações também que mostram esse exato momento. Outras teorias também falaram que o Paul Walker forjou a morte dele, porque como ele já não estava mais gostando dessa fama, também foi visto que em alguns momentos do velório a noiva dele, a Jasmine, estava bastante descontraída, que ela já sabia que ele não tinha morrido. Tudo isso começou a ganhar bastante força na internet, mas nunca foi provado uma coisa dessa. Eu particularmente acho isso uma grande bobagem. O Paul Walker era uma pessoa muito família. Ele jamais iria envolver o amigo dele num plano monstruoso desse, tirando a vida do próprio amigo, para que a morte dele fosse forjada. Então isso, gente, não passa de especulações, de teorias da conspiração. E infelizmente o corpo dele foi tirado. Ele estava totalmente carbonizado, tá? Se ele não tivesse morrido, ele estaria de uma forma muito triste também, provavelmente uma forma vegetativa. Então ele ficou muito queimado, muito machucado, tá? Praticamente só
algumas partes do rosto dele ficaram intactas e foi mesmo assim preciso reconhecer pela arcada dentária tanto dele quanto do Roger. Então tudo isso muitas pessoas colocam como ele não está morto, ele forjou a morte dele. Então isso nunca foi provado e provavelmente é uma grande bobagem. Então assim, gente, foi um homem que teve muito sucesso, morreu muito jovem, com apenas 40 anos de idade. O Roger também, infelizmente, deixou muitos planos para trás. É claro que o Paul Walker, ele é muito mais comentado pela fama que ele tinha, mas foram 2 vidas que foram perdidas, não foi apenas uma. Tenho certeza que o Paul Walker, aonde ele está, ele também sente bastante pelo que aconteceu com um grande amigo dele, que era o Roger, tá? O Vin Diesel também era um grande amigo, mas o Roger também não perdia nesse quesito, porque eles passavam muito tempo juntos. O Paul era uma pessoa muito generosa, era uma pessoa bastante simples pela fortuna que ele tinha. Ele não gostava de grandes ostentações, a não ser a coleção de carros, que realmente ele gastava bastante naquilo ali, que era uma coleção que ele gostava de ter, mas no seu dia a dia ele sempre ajudou quem ele pôde, e isso realmente foi uma boa ação que ele deixou aqui nesse plano, tá bom? Então assim, gente, foi a nossa história de hoje. Deixa o like pra mim se gostaram, compartilha também na sua rede social, porque isso nos ajuda muito, tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau! Ha ha ha!